Olá, pessoal, boa noite para vocês. Temos aí já 106 pessoas nessa nossa mentoria coletiva sobre planejamento de captação de recursos. Para quem não me conhece, eu sou o Vini, tá? Eu sou gestor de projetos e coordenador de comunidade aqui dentro da Água Social. E antes mesmo de falar sobre a dinâmica, sobre o que vai acontecer, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a água, né? Para quem, caso tenha aqui alguém aqui, imagino que tenham pessoas que ainda não conheçam, se inscreveram aí para participar, mas não conhecem muito bem aí do trabalho da água, eu vou apresentar aqui a minha tela, tá bom? Vamos lá, compartilhar aqui. E aí vocês me dizem quando estiver aparecendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Tudo bem, então vendo minha tela? Dei um belezinha aí. Tá Agora sim. aparecendo, né? Sim, Só Legal. sim. para Estamos. Maravilha. Vamos ver se vai aparecer em tela cheia também, né? Porque é sempre essa questão. Apareceu em tela cheia? Sim, Apareceu. Maravilha, maravilha. Boa, É, gente. meu neto atrapalhando a reunião. Sem problema. É, Sem problema, fica tranquilo. por conta da dieta, né? A gente está sempre na dificuldade aqui de manter esse restaurante, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. E eu comecei a Amém. ser marceneira, eu não morava aqui de Caravela. Eu morava Passou o dia, sua mãe passou o dia depois fazendo o quê? Meu pai era pescador da água doce, então já tive o convite de pescaria para o meu pai. Você tá Vini, mutado, não Vini? sei se você Você está tá no falando mutado. mute. O microfone tá... A tecnologia, né? Mas vamos lá. Bom, gente, então, para quem não conhece a Água, nós somos a maior escola de impacto do Brasil. A nossa grande missão é transformar propósito em ação. E o que isso significa, né? Que em vários lugares do Brasil, aqui a gente tem nessa sala pessoas com propósitos gigantescos, né? Mas muitas vezes não tem o conhecimento prático para colocar esse propósito em ação. E a gente entra com a nossa metodologia, o nosso trabalho, para ajudar, né, via nossos programas, via cursos, acelerações, a trazer esse conhecimento prático, né, para empreendedores, organizações, negócios sociais, ambientais, independentemente de causa, independentemente de tamanho, independentemente de, enfim, se é uma ideia, se já é uma OSC, se, enfim, se a pessoa ela só quer trabalhar no setor, mas não quer empreender, a gente está aqui para ajudar, de fato, a trazer esse propósito em ação. E a gente também ajuda empresas, fundações, institutos na expansão do trabalho deles de responsabilidade socioambiental para trazer um legado de longo prazo, né? Então, a gente ajuda também essas empresas que acreditam, assim como a gente, que fortalecer organizações é contribuir para a expansão do impacto positivo no Brasil. E a gente transforma o propósito em ação por meio dos nossos 3 Cs, né, que formam a nossa metodologia. Então, a gente tem o C de conhecimento, né, como a gente está tendo aqui nessa sala, né, um momento de disponibilização de conhecimento gratuito, né, a gente já tem mais de 12 metodologias, mais de 9 mil alunos aí por diversos cantos do Brasil. O segundo C, que também é muito importante para a gente, né, a gente acredita que conhecimento é importante, mas para ver uma transformação real é importante também que haja conexão, né? Então, a gente cria esses momentos também para conectar vocês a especialistas do mercado, conectar vocês entre vocês mesmos, né, nas nossas comunidades, para que, por meio desse networking, por meio dessa troca, vocês possam se desenvolver de maneira mais acelerada. E, por fim, o capital, né, que de forma indireta ou direta a gente disponibiliza, principalmente por meio dos programas que a gente faz em parceria com grandes empresas, institutos e fundações, para que esse conhecimento, essas conexões sejam aplicados de fato, né, quando há a necessidade
de um aporte financeiro para que as coisas, né, engrenem, né, e comecem a rodar. A gente também tem uma revista, né? Então, ao final, ali nos recados finais, eu vou mandar o link da revista para que vocês possam se inscrever, né? Assinar a revista gratuitamente, caso vocês não tenham assinado ainda, tanto para acessar digital quanto para acessar, para receber fisicamente em casa, de forma 100% gratuita. A gente traz conhecimento sobre o ecossistema de impacto. A edição mais recente é sobre ESG. E essas são algumas das nossas parcerias, né, com empresas, institutos e fundações. Bom, então, né, vamos entrar aí no nosso primeiro dia de imersão. Vai ser uma imersão de 2 dias. Também, ao final, vou falar mais sobre o segundo dia. A nossa imersão sobre planejamento em captação de recursos. Mais da metade das pessoas, vou parar aqui para eu poder visualizar vocês melhor. Mais da metade das pessoas que estão inscritas nessa aula sinalizaram na inscrição que não fazem atualmente um planejamento de captação de recursos. Bom, mesmo os que não fazem sabem dessa importância, né? Sabem da importância de ter objetivos bem definidos, né? E um plano estruturado para sair do zero, para diversificar as fontes de captação, enfim, para o objetivo que for, seja para uma organização pequena ou para uma organização grande. Então, para ajudar vocês nesse desafio, nessa intenção, nesse objetivo que vocês têm, para esse primeiro dia, a gente preparou uma mentoria coletiva, tá? Então, como que funciona uma mentoria coletiva? Um momento em que vocês vão ter oportunidade de perguntar para especialistas as suas dúvidas, compartilhar seus desafios de planejamento de captação, para que esses especialistas possam ajudar vocês a superar esses desafios. Beleza, gente? Então, para começar, né, é importante saber quem serão esses especialistas. E eu quero começar aqui convidando o Tiago Massagardi, que é um dos nossos mentores hoje, que nos ajudou também a estruturar essa imersão de 2 dias, que vai estar com a gente aí no segundo dia de imersão. Por favor, Tiago, aí se apresente para o pessoal, quem é você, fala um pouquinho aí do seu currículo. Boa noite a todos, boa noite aí. Obrigado, Vini, aí pelo convite, pela água para estar aqui com vocês fazendo esse trabalho e compartilhar conhecimento e aprender também com vocês, obviamente, é sempre muito importante para a gente nesse processo. Bom, eu sou o Thiago, sou sócio fundador da Everest Fundraising, que é uma empresa especializada em captação de recursos. Antes disso, eu trabalhei no terceiro setor diretamente, fazendo captação na Fundação SOS Mata Atlântica. Eu trabalhei por 8 anos lá, foi onde eu efetivamente comecei na captação. Antes disso, eu trabalhava na área comercial, eu vendia softwares para rádio e TV e no breaks, cara, então é uma área completamente diferente. Eu costumo dizer que acho que como a grande maioria das pessoas, tem em especial quem está na captação de recursos, acaba entrando por acidente. Não era meu plano trabalhar no terceiro setor, sabe aquela coisa, o sonho é trabalhar numa multinacional, né? Aquela coisa toda. E não deu muito certo, quer dizer, eu estava caminhando para isso, mas de repente eu entrei como voluntário, comecei a fazer um trabalho voluntário, e ali eu fui entendendo mais o que era esse setor, né? Coisa que a gente só ouvia falar das ONGs, aquela coisa ali começou a ficar mais viva para mim, até que eu fui convidado a trabalhar efetivamente na área de captação, né, a convite do diretor, que na época viu esse potencial, entendendo o meu perfil de vendedor, que a gente, né, precisa tomar um pouco de cuidado sempre com essa frase. A Ju, que está aqui, também pensa um pouco nessa linha, mas tinha uma característica meio comercial, mas que também tinha a causa no coração, porque eu já era voluntário da instituição ali há uns 4 anos, né? Então, eu fui para a Fundação SOS Mata Atlântica, e ali eu fui realmente desenvolver, fui entender. Lá minha especialidade era captação com grandes doadores e empresas. Então lá eu fui desenvolvendo. E ali eu já dava bastante aula, muitos treinamentos, eu já fazia um trabalho de assessoria para algumas organizações menores que eram parceiras da SOS, até que em 2015 eu saio
inclusive a convite da Flávia Lang, que me chamou para ir para a consultoria que ela tinha na época, né, com a outra sociedade, para poder implementar a estratégia de captação de recursos. Foi num projeto específico, que era o Fundo Baobá, né, Flávia? E ali também foi desenvolvendo outras experiências, outras expertises, implementando e ajudando a implementar outros departamentos e outras organizações. Em 2019, e aí a Flávia já estava no outro caminho, né, com outro trabalho de face-to-face e outras consultorias, e aí eu sigo para fundar a Everest Fundraising. Então, de lá para cá a gente vem atuando nos mais diversos segmentos e causas. A gente trabalha na área de saúde, educação, assistência social, direitos humanos. Então, um pouco na linha do que o Vini trouxe, né? Vocês trabalham com várias causas, né? Aqui da água. A gente também, mas eu costumo dizer que a nossa causa é a profissionalização e a sustentabilidade financeira das organizações. É isso que a gente vai ajudar a desenvolver, vai ajudar essas organizações a conseguirem trabalhar melhor essa área dentro do seu dia a dia. E algo muito importante, só para poder encerrar aqui e não alongar muito, né? A gente não faz captação de recursos, a gente vai sempre um processo de ajudar a organização a internalizar esse trabalho de captação para que ela consiga gerar a sustentabilidade financeira dela, né? Sem depender efetivamente de um captador externo quando a gente está falando de empresas, tá, gente? Então, só para ter isso mais claro de nossa forma de trabalhar. Depois, nos grupos, a gente vai poder conhecer um pouco mais. Mas esse sou eu. Maravilha. Boa, brigadão, Thiago. Vai ser maravilhoso hoje, vai ser uma noite incrível. E já para dar seguimento às apresentações, quero chamar aqui também a Flávia Lang. Oi, Flávia, tudo bem? Fique à E vontade, se apresente para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece. tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite, né? O Thiago já falou de mim ali, a gente já se cruzou, né? No caminho já trabalhamos juntos, mas vamos lá. Como o Thiago falou, acho que ninguém nasce captador de recursos ou captadora de recursos. Acho que talvez esse seja meu sonho, né? Uma criança falar, oi, eu quero ser captadora de recursos quando eu crescer. Então, trabalho para isso. Mas eu comecei no Greenpeace, né? Minha trajetória começou dentro de uma organização internacional, mas eu comecei como gerente financeira. E de lá eu me encontrei como captadora de recursos, né? Então, eu comecei a captar recursos dentro do Greenpeace. Tenho super orgulho dessa nossa profissão, né? Eu acho que é algo que a gente tem que se orgulhar muito, porque a gente realmente faz a diferença. Trabalhei em algumas organizações internacionais, então eu liderei, né? Fui head de captação do Greenpeace, da CARE, trabalho então Greenpeace com meio ambiente, CARE com combate à pobreza, Plan com desenvolvimento comunitário centrado na criança. Hoje ela tem uma questão de gênero bem forte. Quando eu saí da Plan, eu abri uma agência, eu tinha um sócio, que foi onde o Thiago trabalhou comigo. A gente ficou por 10 anos, fizemos a entrada de muitas organizações aqui no Brasil, ou a start, né, de muitas organizações brasileiras na captação de recursos também. A gente fez a entrada do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e começou o programa deles de captação de recursos aqui no Brasil, e começou o digital de várias organizações internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, Unicef, Aldeias, Habitat para a Humanidade, dentre outras. O Fundo Baobá, que nem eu até trabalhei com o Thiago nele, né? Fundo Brasil, também um pedaço da captação. Então, muitas causas, né? A gente trabalha. Eu acho que o importante é todo mundo tem a sua causa, mas a gente só consegue mudar o mundo e transformar o mundo num lugar melhor se todas as causas trabalharem juntas, né? A gente tem que mudar de pouquinho em pouquinho e tudo tem que mudar junto para a gente construir esse mundo melhor. É, Depois disso, eu saí dessa empresa, né? Então, meu sócio continuou com a empresa, meu sócio continuou com a empresa, eu saí, abri uma outra empresa, que é a Tus for Change, que é onde eu estou hoje. Meu maior programa é o Face to Face, não sei se todo mundo conhece, é aquele abordagem cara a cara, né? Quem nunca foi abordado na Paulista, quem mora em São Paulo, né? Ou no Rio de Janeiro, quem viaja para o Rio, no Santos Dumont, ou passa pelo Galeão, com o pessoal de colete que em um minutinho, né, faz uma oferta para uma doação,
né, para várias organizações internacionais, então esse é o meu maior programa. Agora, junto com isso, eu sou cofundadora da Conexão Captadoras, que é uma rede de mulheres que trabalham com captação de recursos, de fortalecimento de mulheres na profissão. E essa, para mim, eu acho que é quase que minha missão de vida, né? Desenvolver captadoras e captadores de recursos. Porque, como o Tiago falou, ele falou da profissionalização, eu acho que esse é um dos pilares, né? Quanto mais a gente fortalece a gente como profissional, né? E a gente sabe mais, conhece mais, se desenvolve mais, melhor a gente vai fazer nosso trabalho e melhor a gente vai contribuir para esse mundo melhor que a gente quer construir. E também sou presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, né? Meu mandato começou agora, tem 3, 4 meses, em junho, último junho, então, também com foco em como é que a gente fortalece a profissão do captador de recursos. Então, isso acho que é um pouquinho de mim. Sou mãe de uma menina de 12 anos, né? Então, trabalho bastante para que ela tenha um mundo melhor também, né? E que construa esse mundo onde ela não tenha tantos desafios como eu tive, né? Como mulher, como, né? Como mãe e em tantas outras áreas. Baita bagagem, hein, Flávia? Muita coisa, que legal. O pessoal que estiver aí na sala da Flávia vai ter, quer dizer, em todas as salas, né? É muita bagagem, realmente. Ainda vamos conhecer dois mentores, aí vocês vão ver que é realmente bastante experiência aí para vocês, enfim, absorverem. O pessoal perguntou o nome da rede de mulheres, é Conexão Captadora, certo? Conexão Captadoras. Pode pôr o link? Pode colocar, pode colocar. Aham. Maravilha, obrigado, Flávia. E agora vamos ao terceiro mentor dessa noite, Henrique. Ó, a palavra está com você agora. Maravilha, valeu, Vini. Gente, muito boa noite. Obrigado pela presença, animado de estar aqui. Eu sou o Henrique. Atualmente eu atuo como diretor de operações de uma startup. Não exatamente estou atuando diretamente, formalmente aí no setor social. Eu venho aí de 7 anos de experiência em captação de recursos no Hospital Pequeno Príncipe, que foi o primeiro local principal local que eu atuei com captação, captação direta, de doação pontual, de doação continuada, lei de incentivo fiscal, nota fiscal aqui no Paraná, no caso sul de Curitiba, então nota Paraná, um pouco e a implementação da estratégia de face-to-face, então muitas atividades ali, quando eu entrei a parte de captação tinha mais ou menos 12 pessoas, quando eu saí a gente estava mais ou menos uns 110. Então, foi uma grande escola, foi muito interessante, pude daí me conectar também com muitas instituições, e depois acabei indo para o mercado privado, passei em programas de trainee, estou em outras experiências, mas foi muito legal ouvir, inclusive, né, o Thiago e a Flávia, porque a gente acaba entrando nisso e admito que, inclusive para mim, no início de carreira, falar de propósito não era muito significativo, mas depois que o bichinho te pica, assim, é importantíssimo não largar, não perder o contato. Então, para mim, hoje isso faz muita diferença. Então, por objetivos de carreira, acabei entrando em outras oportunidades, mas sempre me mantenho muito próximo. Com isso, eu acabei indo um pouco mais para a área de estratégia, e planejamento. Então, eu sou mentor do Inovativa de Impacto, que é um programa de aceleração grande para startups de impacto, seja ONGs de fato ou negócios sociais, e consultor de estratégia e planejamento para algumas atividades aí dentro do terceiro setor, muito focado em times e instituições que não têm time de captação, né? Que muitas vezes é um desafio grande desse empreendedor social, às vezes solo, às vezes com um time pequeno, tendo que desdobrar com um propósito muito forte, muito pulsante, e tendo que se ver depois de estar na instituição, tendo que executar diferentes papéis, e entre eles uma importantíssima captação de recursos e se equilibrar entre esse papel e os demais aí, como ou fundador, ou diretor, ou seja o que for, mas um papel de articular a instituição como um todo e captar recursos juntos. Então, foco bastante o meu trabalho, as consultorias e as mentorias em tentar estruturar para que a gente consiga fazer com que, dentre vários papéis, a captação de recursos também ganhe um poder importante, porque é engraçado, né? Muitas vezes a gente vê empreendedores sociais que não amam captar recursos, que existem até algumas travas, alguns receios, mas isso é ampliar impacto. Esse impacto que você sonha, o impacto que você traz, que você constrói dentro da instituição que você criou, pode e vai ser ampliado a partir da captação de recursos, que é uma atividade nobre e fundamental para que você consiga trabalhar bem
o teu propósito como instituição. Então, é uma área, gosto muito, me empolgo muito falando, acho que fica claro, e estou bem animado aí para a noite que a gente vai viver. Vai ser muito legal poder trocar um pouquinho com vocês, falar de tirar a captação do zero. Maravilha, valeu, Henrique. Bom, gente, antes da gente ir para a quarta mentora, a Ju teve um pequeno contratempo, mas diz que logo aí vai voltar para Eu falar tô com a aqui, gente. eu já Ah, voltei. voltou? Maravilha, Tô, então, então eu vou te puxar aqui. tô falando, nossa, outra pessoa teve algum contratempo. Não, já tô aqui, já tô de volta. Fechou, maravilha. Então fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Gente, prazer, eu sou Juliana. Primeiramente, um enorme prazer estar aqui dividindo um pouco da minha jornada com vocês. Venho aí de mais de 20 anos no terceiro setor, sou advogada, criminalista, mas ainda quando advogava, conheci o terceiro setor, fundei uma organização com outros jovens que chamava Sonhar Acordado. Depois disso, fui ser diretora executiva de um projeto social, chama Vis Foundation, que tem uma escola filantrópica, que chama Mão Amiga. Fiquei lá por 12 anos, e foi nesses 12 anos que eu me apaixonei pela captação de recursos. Incrivelmente, de toda a direção executiva, a parte que eu mais me identifiquei foi com relacionamento e captação de recursos. E aí, depois disso, eu concluí minha jornada lá. Ainda sou conselheira do projeto, do Mão Amiga, mas fiquei por quase 3 anos como diretora de desenvolvimento da Gerando Falcões. E hoje eu estou como diretora de Relações Institucionais e Parcerias aqui no Pacto contra a Fome, que é uma coalizão multissetorial que tem uma missão de colaborar na agenda de combate à fome para a gente chegar a 2030, um Brasil com nenhuma pessoa passando fome, e 2040 todas bem alimentadas. Então a gente tem duas agendas, de combate à fome e também de alimentação saudável. Então é isso, eu estou aqui no Pacto vai fazer um ano e continuo nessa área de captação de recursos e agora também com o chapéu de relações institucionais. E espero poder agregar aqui nessa construção do planejamento estratégico de captação de recursos. E com certeza vai, Ju. Muito obrigado. Muito obrigado a presença aí de todos vocês, mentores. É muito importante para a gente esse compartilhamento de conhecimento. Antes de começar, quero aproveitar, eu sei que nem todo mundo vai conseguir ficar aí até o final, então eu quero pedir para quem puder, eu sei que tem questões de internet e tudo mais, mas quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma sessão de fotos aí dessa sala aí com quase 160 pessoas aí reunidas para melhorar o planejamento de captação de recursos. Vamos abrir a câmera aí quem puder e vamos fazer uma sessão de fotos, né? Porque não cabe todo mundo numa tela. Boa. Maravilha, gente. Então, vocês não sabem onde vocês estão, em qual tela vocês estão, então vocês vão ter que sorrir em todas, tá? Então, mantenha o sorriso, sustenta aí que eu vou aqui comandar as fotos, tá? Então, no já, tá bom? Um, dois, três e já. Vamos lá, tá revelando aqui. Ver se ficou boa. Boa. Agora vamos para a segunda tela. Sustenta o sorriso aí. Um, dois, três e já. Muito bem. Vamos ver se vai ter mais uma tela. Acredito que sim. Mais uma tela, gente. Tem muita gente. Vamos lá. Um, dois, três e já. Vamos lá. Será que tem mais uma? Tem mais uma, gente. Tem muita gente. Vamos lá. Um, dois, três e já. Ai, vamos ver. Bom é que em cada um a gente vai fazendo um sorriso, né? Assim. É, agora é a oportunidade do pessoal aí que ainda não tinha sorrido, sorrir. A última foto. Um, dois, três e. Peraí, que tem gente abrindo a câmera que quer aparecer. Vamos lá, um, dois, três e. Já! Oi. Muito bem, agora foi.
Muito obrigado, pessoal. Se quiserem conseguirem manter a câmera aí, é legal ver os rostinhos aí de cada um. Se não conseguirem por questões de internet também, tudo bem, não tem problema. E vamos seguir para a nossa dinâmica. Eu vou relembrar vocês, gente, mas quando vocês fizeram a inscrição de vocês, quando vocês fizeram a inscrição de vocês, vocês devem lembrar que vocês colocaram ali qual que era a temática que mais interessava a vocês, certo? Então, para relembrar vocês quais são essas temáticas, vou compartilhar minha tela de novo aqui, são 4 temáticas, né? Então, a gente tem tirando a captação do zero, né? Então, a gente tem aqui estratégias para organizações que ainda não têm receita e precisam iniciar suas ações de captação, incluindo os primeiros passos e como começar sem recurso. Então, você está ali no zero ou quase no zero, está iniciando realmente a captação de recursos, essa sala vai ser a sua sala, tá? A segunda sala é para quem já começou e já tem ali uma fonte que capta bem, mas que precisa diversificar as fontes para conseguir recursos com mais constância, certo? A terceira sala é para um pessoal que já está diversificando, mas que talvez capte mais por projetos, né, que capte muito para execução dos trabalhos, mas que ainda não tem uma estrutura tão bem desenvolvida de captação, para o desenvolvimento institucional da organização. Então, para crescer a organização, para contratar pessoas, né? Então, já está num estágio um pouco avançado. E, por final, a gente tem aqui as estratégias para autossustentação. Então, aqui a gente está falando de organizações que já passaram por essas 3 outras etapas e que agora estão buscando caminhos para se autossustentar, né? Então, além de trazer recursos que vão ajudar a organização a se desenvolver, ela também está buscando ali mais recursos para que tornem as ações da organização sustentável e alcançar a sonhada sustentabilidade financeira, né? Que imagino que para todos vocês seja um grande sonho, certo? Então, essas são as 4 salas. Importante dizer, a gente está se preparando aqui para gravar todas as salas, então, eu quero participar de todas as discussões. Se concentrem em participar da sala que faz mais sentido para o momento de vocês, né? Para realmente o momento em que a organização de vocês está, e depois a gente vai compartilhar com todo mundo aí os links das gravações de todas as salas. Fechou, gente? Então, estamos aí 7:04, não quero tomar mais muito tempo aí das discussões que tenho certeza que vão ser muito ricas. Eu vou abrir as salas, tá? Vai aparecer para vocês, gente, uma tela com todas as opções e vocês vai ter um botãozinho azul em cada uma dessas opções para vocês clicarem para se juntar a essa sala, tá? Quem não conseguiu, eu estou aqui para dar um suporte, mas vai aparecer agora, nesse exato momento, as salas para vocês. Ao longo desses mais de 20 anos que eu vivi aí na captação, eu vi muitas organizações nascerem e morrerem por apostarem em uma fonte só de captação de recursos. Seja ela convênio, seja um financiador que acredita na minha causa e que sustenta a organização todo mês, seja um patrocinador, enfim, eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes e ainda hoje presencio. E, no fundo, a gente aqui no terceiro setor, quando a gente está captando recursos, a gente precisa ter aquela pizza de captação o mais colorida possível, né? O mais diversificada possível. Então, a minha captação, ela vem de doador pessoa física, doador pessoa jurídica, vem de marketing, comunicação, vem de convênio, vem de lei Rouanet, lei de incentivo, vem... Então, quanto mais diversificado eu tenho, maior é a minha capacidade de desenhar um planejamento para cada fonte e garantir que a minha organização é sustentável, porque, no fundo, a sustentabilidade não é eu gasto um valor e capto um pouco mais ou o mesmo valor. A sustentabilidade vem se essas fontes são seguras. Se amanhã minha organização perder alguma dessas fontes por algum motivo interno ou externo, existem outras formas de captar que garantem uma sustentabilidade da minha organização. Então, quando eu entrei, por exemplo, no Mão Amiga, que é uma organização, é uma escola filantrópica, mas hoje
tem muitos outros projetos, é uma escola que fica aqui na periferia de São Paulo, na região da Embu-Mirim. O Mão Amiga tinha uma fonte de captação, que era o governo espanhol. O governo espanhol sustentava a escola. E aí eu entrei justamente quando o governo espanhol deu um ultimato e avisou que ia sustentar a escola por mais 2 meses. E aí eu nem preciso dizer que a escola passou por um período muito difícil de quase um ano, porque também é sobre isso, a captação, as fontes, né? As múltiplas formas de captar recursos, elas demoram para aparecer. Você vai plantando, 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 plantando. Depois de algum tempo, que não é o tempo da sua necessidade, você começa a colher, e aí você começa a colher em abundância. Mas a velocidade do que você vai colher tem a ver com o que você plantou. Por isso que é bom, né, quando a gente vai fazer esse planejamento, a gente procurar diversificar essas fontes, e para isso a gente precisa de um bom planejamento estratégico, né? Eu não sei se vocês querem abrir para pergunta, e aí a gente vai desenvolvendo os temas de acordo com as perguntas, mas o planejamento estratégico da nossa organização é o primeiro passo para uma boa captação. Não existe captação, uma boa captação, sem você saber quem são as pessoas que estão envolvidas, que vão cuidar da captação, quanto de dinheiro eu tenho para investir na captação, porque, por exemplo, lá na Gerando Falcões eu entendi que a gente tinha que investir o valor para poder captar mais. Então, eu tinha que investir em especialistas de uma determinada frente de captação, eu tinha que investir em especialistas de negócios sociais, para a gente lançar negócios sociais tipo as Havaianas, e produtos sociais que fizessem sentido. Então, também tem um olhar de precisa ter um investimento, e isso vem a partir desse planejamento estratégico. E o planejamento estratégico não tem só a ver com as fontes que eu vou usar para captar, mas tem a ver também quanto que eu vou gastar e quanto que eu tenho que arrecadar, e em que tempo eu tenho que arrecadar e de que maneira. É verba livre, é carimbado, é através de produtos e serviços, que isso também é uma captação, né? E aí depois, né, lá no Mão Amiga, a gente demorou. Mão Amiga eu entrei em 2009, em 2013 a organização se pagava, imagina. Ou seja, ela captava o mesmo que gastava. E aí a minha meta era ter um caixa no começo do ano. Depois a minha meta foi ter 3 meses de caixa. Depois minha meta foi ter 6 meses de caixa para o ano seguinte. E quando eu saí, a organização já tinha quase 9 meses de caixa para o ano seguinte. E aí sim, pode-se dizer que ela é sustentável, ela tem um colchão. Mas isso leva um tempo. E esse tempo ele precisa ser muito dedicado ao planejamento e à diversificação das fontes de captação. E aí, se vocês quiserem, a gente pode entrar em várias formas de captar, ou a gente pode ir abrindo para perguntas e desenvolvendo essas fontes. Me digam o que funciona para vocês aqui enquanto grupo. Juliana, Eu o acho pessoal não mandou perguntas no chat, mas eu vou Tá, fazer o seguinte, então. Eu vou vamos fazer uma lá. primeira pergunta para ti, para a gente iniciar, e aí depois eu vou pedir que quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão também, para eu ir chamando na sequência. E aí fala o seu nome, o nome da organização que você faz parte, né, e o estado, e aí na sequência faz a pergunta relacionada à temática que a gente está conversando, né? Então, assim, para iniciar, eu queria te pedir, se possível, que tu fizesse uma fala sobre fontes de captação que tu poderia citar assim, que são pouco exploradas, principalmente por organizações que têm, às vezes, uma ou duas fontes de captação somente, né? Poderia ser talvez uma porta de entrada assim, para iniciar essa estratégia de diversificação. Olha, geralmente eu acho que é legal fazer um apanhado das principais fontes de captação, né? Então, eu tenho, por exemplo, lá no projeto que eu trabalhava, programa de padrinhos. Então, tinham pessoas que apadrinhavam a educação de um aluno nesse projeto. É importante que não seja apadrinhar o aluno, né? Porque a gente tem uma questão ética aí, de LGPD também, é apadrinhar a educação de um aluno potencial ou apadrinhar a manutenção de uma criança, ou apadrinhar um tratamento de uma criança, ou apadrinhar, enfim. Isso daí, o programa de padrinhos, a gente pode trazer vários modelos de programa de apadrinhamento. Esse programa de apadrinhamento, ele começou assim.
Uma pessoa apadrinhava a educação de uma criança. Aí uma empresa resolveu apadrinhar uma sala, primeiro ano, segundo ano, quinto ano. Aí depois a gente começou a ter empresas apadrinhando salas e fazendo match funding com outras empresas. Aí depois a gente começou a ter naming rights, que é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a nossa organização vira um monte de nome de empresa em tudo quanto é lugar da nossa organização. É no parquinho, é na biblioteca, em todas as salas. Mas o naming rights é assim, você colocar o nome do patrocinador numa sala ou num espaço é alguma coisa que as pessoas querem muito, porque é um legado. Então, por exemplo, tem o anfiteatro lá do Mão Amiga, ele tem o nome da mãe de um doador, que patrocinou toda a construção do anfiteatro e mantém o anfiteatro. Então, também essa questão de você destinar espaços da sua organização para pessoas que queiram investir, a GV aqui faz isso, né? Então, tem a sala, o nome dos bancos, então. Essa é uma captação que surgiu a partir do programa de padrinhos, né? Então, esse programa de bolsas eu acho muito interessante. Esse de naming rights eu também acho muito interessante. Depois, a gente tem uma captação que as pessoas, algumas olham, outras não, isso é mais para São Paulo. Nota Fiscal Paulista, eu não sei se vocês têm no estado de vocês o programa da Nota Fiscal, mas é uma captação que dá muito trabalho. Eu demorei 5 anos para conseguir e agora pinga um valor muito relevante na organização. E é uma coisa que também surgiu assim. Outra fonte de captação que está sendo cada vez. Deu uma brecada agora, porque eles estão regulamentando, mas as emendas parlamentares. As emendas parlamentares feitas corretamente, né, por parlamentares que são comprometidos com o impacto da organização, também são muito boas. Geralmente abre um edital, o edital está lá, as organizações de tal geolocalização podem se inscrever, as organizações se inscrevem, tem uma concorrência e você é selecionado através desse edital. É muito importante. O parlamentar ele não pode usar o nome da sua organização, nem para pedir voto, nem capital político, nada disso. Isso você está desenvolvendo um projeto que é importante para o desenvolvimento e o fomento daquele município, daquela região. Por isso você é elegível a receber um valor de emenda parlamentar, e isso não te conecta politicamente com nenhum parlamentar, nem com o dono da emenda. Então, lá no Mão Amiga também, a gente recebeu 2 emendas parlamentares e funcionou muito bem. Foi um processo muito ético. Uma outra captação nada óbvia, que também dá super certo, que deu certo na Gerando Falcões, deu certo no Mão Amiga, e aqui no Pacto a gente também está vendo, são as penas pecuniárias. Tem lá, isso é um pedido que você faz junto ao Poder Judiciário, né? Não sei se vocês sabem, tem algumas pessoas que são condenadas, elas têm uma pena, e dentro dessa pena tá lá, pagar multa de tantos reais que será revertido para projetos associados ao Poder Judiciário e tal. E aí as penas pecuniárias elas podem favorecer também projetos que são de alta relevância social, né? Então, também é uma forma interessante através das penas pecuniárias. E também não é muito difícil, também tem uma concorrência. Pouquíssimas pessoas sabem organizações conhecem esse tipo de captação. Eu tive uma ótima experiência em todos eles, né? Então, e aí, gente, a gente tem as ordinárias, né? Então, a captação através de produtos sociais. Então, a Gerando Falcões fazia lá as Havaianas, mas o Mão Amiga, por exemplo, faz uma coleção, tem uma marca de roupa e tem uma coleção por ano que é revertida para bolsas de estudo para as crianças que estudam nesse projeto. Então é isso, dentro da minha sociedade, daqui de onde eu atuo, dos meus patrocinadores, dos meus conselheiros, eu vou entender quem tem negócio, quem tem algum tipo de varejo, quem desenvolve algum produto, que esse produto poderia ser, parte da venda desse produto poderia ser revertida para a minha organização. Isso também vai pingando um valor interessante, e aí também tem uma contrapartida de marca e de divulgação da nossa organização,
que também é muito interessante, que é esse valor que é intangível, né? Não é o dinheiro que entra na conta, mas é algo que nos permite, eventualmente, ficar no radar de outras pessoas para poder captar dinheiro, né? Que tem a ver com divulgar a nossa causa através de um produto. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá na General Falcões, tiveram vários produtos. Tinha um produto da Localiza, que era uma assinatura de carro, de aluguel de carro mensal. Tinha as Havaianas, que é a Quebrada Cria, a coleção. Tinham vários produtos. Tinha um produto do Boticário, enfim. Isso daí também tem uma forma de você desenhar esse projeto. Pode ser tipo via royalties, normal, como pode ser uma margem social também. Isso é possível desenhar com. Uma vez eu dei uma mentoria para lideranças, e aí a gente fez um exercício de desenhar assim: onde você está? Quais são os negócios que tem aí em volta da sua organização? Quem são seus conselheiros? Quem são seus cofundadores, fundadores, tal? Que de potencialidades você tem para eventualmente criar um produto que esteja atrelado à sua causa social? E deu super certo. Então, produtos sociais também é algo muito interessante de se fazer. Alguém quer perguntar? Tem duas mãos. Tem uma lista de perguntas aqui já. Eu Então vou vamos. iniciar, Bora, eu vou então iniciar vamos. pela Lídia. A gente tem onde levantar a mão aqui, eu não estou acostumada a usar Zoom. No Google Meet a gente Aqui levanta a embaixo mão. tem Tem uma aqui. carinha que chama reações aqui embaixo, no Isso, isso. rodapé. Ou então, Fernanda, tu pode escrever no chat também que eu vou te chamar, tá? Ah, tá Eu vou, bem. eu vou começar com a Lídia aqui, que ela estava com a mão levantada já, e depois eu vou seguir na sequência das perguntas do chat, e depois a gente vai para o Anacleto, que levantou a mão agora. Lídia, fica à vontade para fazer a tua pergunta. Ok, entrei. Boa noite. Boa noite. Me chamo Lídia, sou da instituição Projeto Efraim do Rio de Janeiro. E nós aqui já temos 26 anos de existência, né? Esse ano, há 3 meses atrás, eu paguei uma empresa para fazer um projeto nosso cultural e foi aprovado, a Lei Rouanet, né? Só que aí a empresa, aí foi aprovado o projeto, mas eu não consigo colocar para a empresa. Na verdade, eu não estou conseguindo fazer esse tipo de serviço. Como eu fazer? Chegar até a mão da empresa, entendeu? Entendi. Ou seja, você contratou uma empresa que inseriu o seu projeto na Lei Rouanet, lá no Sali, que conseguiu aprovação. Está aprovado e Certo. apto para captar. E agora você está conseguindo prospectar com parceiros que possam doar via Rouanet, é isso? Então, essa é a questão. Por isso que eu falo que às vezes a gente por isso que a gente precisa entender muito bem esse trabalho de contratar alguém para fazer um projeto para a gente. Porque a captação é uma dor das organizações. Não deveria, gente, porque assim, do fundo do coração, se a gente está entregando um produto social bacana, se a gente tem uma relevância social, se a gente entrega um serviço, se a gente faz um acolhimento, um atendimento estruturado e bem planejado, a captação é o fim desse elo que deve se comunicar com a entrega principal e que flui, entendeu? Então, o que eu faria no seu lugar é fazer um mapeamento das empresas que tem na sua região. Praticamente, a maioria das empresas tem o potencial de doar via lei de incentivo. Seja Rouanet, seja esporte, idoso, idoso também quase nenhuma dor. Gente, idoso, sobra dinheiro nas empresas. As empresas não conseguem achar projetos. Então, eu faria um mapeamento das empresas. Você tem 26 anos. Você já deve ter se relacionado com alguma empresa, com várias empresas ao longo da sua história. Eu faria um e-mail falando: olá, eu estou abrindo uma captação via Lei Rouanet, o meu projeto visa tal, a minha captação é tal. Eu gostaria de marcar uma reunião para apresentar esse projeto, caso essa empresa tenha recursos para alocar via lei de incentivo, e mandaria para todas as empresas com quem você já se relacionou ao longo desses 26 anos. Se vocês perceberem, gente, eu já recebi um monte. A galera que capta via Funcad já está mandando.
Desde setembro eu estou recebendo e-mail, olá, eu tenho um projeto via Fundo da Criança e do Adolescente, esse projeto visa atender 100 crianças, se a sua empresa tem para doar, a favor clicar aqui, gostaríamos de apresentar nosso projeto, eu já recebi um monte. Ou tem uns que já indicam a conta, segue a conta para depósito, enfim, sabe? Então, eu acho que precisa fazer esse trabalho ativo de pensar nessa relacionamento ao longo desses 26 anos, todas as empresas com quem você falou, e todas, gente, é impressionante. Toda vez que eu vou fazer captação em alguma empresa, eu escuto da pessoa que lidera, né, a área de sustentabilidade, responsabilidade social, eu ajudo primeiro o meu entorno. Eu acho que é quase 100%. Primeiro eu ajudo o meu entorno. Eu não sei se as organizações entendem a potência que é você chegar numa empresa e falar, eu tô aqui do lado, eu sou seu vizinho, né? Eu tô aqui do lado atendendo 200 crianças, eu tô aqui do lado fazendo atendimento a 100 idosos, entendeu? Isso é muito conectado, geralmente, com a política de ESG da empresa, que tem uma responsabilidade com o seu entorno, entende? Então, eu acho que esse é um olhar que, às vezes, as pessoas demoram a perceber que a sua primeira potência está no seu entorno. Eu sei que, às vezes, a gente está numa periferia densa, não tem nada no entorno, mas esse eu acho que tem que ser o primeiro olhar que a gente desenvolve ali de captação. Por ser um município Obrigada, até Juliana. pequeno... Desculpa. Queres complementar, Obrigada. Lídia? Finaliza rapidinho, que daí eu vou passar para o próximo. Falar, por ser um município pequeno, muitas empresas como padaria, supermercado, que eu fui até eles, não são legalizados, entendeu? Não, eu sei. Aí eles não têm como, nem São só empresas que recolhem pelo lucro real. São empresas grandes que podem doar. O lucro presumido, aquelas empresas pequenas, ou então o mercado informal, esquece. Então, Obrigada. Joia. você tem que ir nas Obrigada, empresas Lídia. grandes. Eu vou passar aqui para o chat, então. A primeira pergunta aqui foi da Fernanda, pediu para falar Posso um só pouquinho. falar mais uma coisa, Lídia? Eu Pode, tive mais claro. uma ideia que eu lembrei agora. Tem muitas organizações que catalisam ecossistemas, que reúnem organizações pequenas, que fazem uma página e elencam todos os projetos de captação de organizações pequenininhas. Eu preciso me lembrar, mas elas colocam lá, por exemplo, eu apoio projetos que estão no sertão, Pisada do Sertão, enfim, e todos esses têm projetos de lei de incentivo. Esse projeto vai para uma página. E as empresas acessam essas páginas. Eu preciso ver se eu lembro quem são as ONGs que fazem isso, mas tem ONGs que sim fazem isso. Então, você cadastrar o seu projeto numa plataforma de divulgação. Eles colocam para a gente no ataque aí, né, para a gente poder, no Vini, para ele poder nos repassar. Eu vou ver se eu acho, mas eu sei que tem algumas organizações que fazem isso, que catalisam o ecossistema e que fazem uma lista, né, de projetos que indicam via Lei Rouanet, idoso, esporte, FUNCAD, enfim. Obrigado, querida. Joia, obrigada, Juliana. A próxima pergunta aqui, então, era da Fernanda, que estava no chat. Pediu para te falar um pouquinho sobre as formas de captar. Oi? Eu posso até falar, porque isso foi logo no início, ela não tinha falado nada, e você falou, alguém quer colocar uma pergunta. Vai lá, Então, Fernanda, já aproveita, falou te bastante. apresenta e fala qual que é a tua organização, por gentileza. Eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho com o Instituto Sabendo Mais, que é uma organização muito voltada para educação e cultura. Bom, meu objetivo, quando eu comecei com eles como voluntária, e aí foi cada vez me envolvendo mais e resolvi dar uma ajuda para eles nessa área de captação, justamente para diversificar as formas de captação. Eles hoje em dia têm algumas organizações que ajudam através de filantropia, nenhum projeto incentivado. Então, eu comecei a estudar o assunto. E a GEO tem me ajudado bastante, Joana. Então, vai um elogio para vocês, porque eu tenho feito alguns cursos de vocês. Mas a minha pergunta, o que eu queria pedir para a Juliana é que ela mencionou algumas formas que eu achei muito interessantes, né, de captar, mas eu acho que falta o caminho. Então, ela falou, por exemplo, de perdas pecuniárias. Onde que eu vou pesquisar sobre isso? Entendeu? Acho que está faltando esse link. Onde é que eu vou descobrir como eu faço isso? Você falou também sobre
Não, outras ideias não, dá até para a gente desenvolver. Mas, assim, quando é uma coisa específica, emendas parlamentares, me dá um link onde que eu pesquiso como é que isso funciona, porque tudo é muito novo para mim. Sim, assim, as penas pecuniárias, quem determina, você tem que se cadastrar junto ao Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, eu me cadastrei lá no Fórum de Execuções Criminais aqui na Barra Funda. E aí, Você é advogada então, criminal, né, que você falou, né? geralmente é. Geralmente as penas pecuniárias são dentro da esfera criminal. Tá. Pode ser também fora, mas as que deram certo aqui para a gente era na execuções. Então, procura o judiciário da sua cidade, da sua comarca, que, né, não precisa ser tão grande, que é onde você pode perguntar, e geralmente tem um juiz, que é esse juiz que recebe os projetos. Então, por exemplo, eu tive que preencher um monte de papelada, recebi um formulário e tal, e nunca mais ninguém me deu notícia. Um belo dia começou a cair dinheiro nos dois projetos que eu participei, porque alguma pena se encaixou com o perfil da minha organização. E aí fez sentido para aquela pessoa, e aí quem deposita é o réu, né? E aí a gente recebe esse depósito e depois presta contas para o Poder Judiciário, presta contas. Depois tem uma página na justiça onde você entra e presta contas daquilo que você ofereceu como projeto. As emendas parlamentares é o mesmo caminho, a gente precisa, e geralmente isso está lá na página do Legislativo, é publicado, sai no Diário Oficial, mas tem, por exemplo, as emendas que a gente pegou aqui em São Paulo foram divulgadas no Instagram. A parlamentar falou: estou abrindo emenda, não sei o quê, clique aqui e tal. Então, essa parte, esse caçar essas coisas, também é possível você fazer via mídias sociais. Tá? Então, uma vez a gente recebeu uma visita de um parlamentar que queria destinar uma emenda, mas estava claramente atrás de votos no município. A gente não aceitou. Isso é uma premissa muito importante, porque daqui a pouco a nossa organização fica sendo utilizada como politicamente, né? O que não interessa. A gente presta um serviço social, é apolítico, né? Não pode ter vinculação. Então, geralmente, os bons parlamentares entendem essa premissa e aí é importante ligar esse radar. Então, fora isso, gente, tem uma forma de... A captação via editais é uma captação... Eu não sei se vocês assinam a revista da ABCR, da Associação Brasileira de Captação de Recursos. Lá, no final de toda a sessão, tem um monte de edital aberto para se inscrever. Organizações pequenas, hoje em dia as pessoas já estão entendendo que as organizações pequenas são as que precisam de mais dinheiro. Hoje em dia está mais fácil para as organizações pequenas que sabem se organizar para pedir captarem do que as grandes. Isso tem muito, por exemplo, o Instituto ACP, o Movimento Bem Maior, Instituto Beja. Todo mundo está financiando as organizações pequenininhas, mas a gente precisa, para poder captar nessas outras organizações, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa saber quanto vai gastar, quanto vai investir, em que vai alocar cada centavo, prestar contas, informar, contar mês a mês o que a gente está fazendo, os desafios, tentar uma visita. Gente, visita, por exemplo, aqui no Pacto contra a Fome, a gente é uma organização que catalisa o ecossistema, que colabora para o ecossistema da fome. Então, a gente não tem um lugar onde a gente leva as pessoas para um voluntariado. Vocês que têm, isso é incrível. Se existe um espaço de voluntariado onde vocês podem levar um potencial doador, um potencial parceiro, um potencial, enfim, patrocinador, é uma porta muito boa, né? A pessoa ter contato com aquela transformação social, muito provavelmente ela vai doar. Então, essa é uma. Depois, se vocês quiserem, eu posso, Joana, estruturar um documentinho, que nem, por exemplo, a última mentoria que eu fiz, eu falei sobre a jornada do parceiro, que é como que eu preciso me relacionar com cada pessoa que coloca um centavo na minha organização?
antes de pedir, depois de pedir, como é que eu faço esse cultivo, como é que ele renova, se ele não renova, não sei o que e tal. E aí eu preparei um documento e mandei sobre a jornada do parceiro, que é muito importante, que tem a ver com o planejamento estratégico da captação de recursos. Depois, Joana, eu posso estruturar um pouco os temas que eu falei, as emendas, penas pecuniárias e um link para as pessoas clicarem e tentarem algo por aí. E eu também, se você Maravilhoso. quiser também, por exemplo, modelos de produtos sociais que captam também posso mandar alguns benchmarks, alguns modelinhos que deram certo. Se alguém conseguir replicar dentro da sua realidade, também é algo interessante. Seria Legal. muito bom. Obrigada, Fernanda. Eu vou dar sequência aqui, então, nas perguntas do chat. Tem duas aqui que eu vou perguntar juntas, da Thalita e do Ricardinho, e aí depois, se eles quiserem também complementar ou com alguma informação. A Thalita pediu como estruturar o planejamento de captação, né? E o Ricardinho perguntou se no planejamento você deve dividir a captação por percentual ou é igualitário em todas as fontes. E aí, eu não estou localizando vocês aqui, Ricardinho e Thalita, mas se quiserem se complementar ou falar, se apresentar, falar qual é a organização, fiquem à vontade. Olá, boa noite. Eu sou Thalita, então a organização que eu represento é a ABC Aurora, que fica aqui em São Paulo, né, na periferia de São Paulo. A gente atua principalmente com projetos de educação para mulheres e crianças de todas as faixas etárias. A minha questão é mais do planejamento mesmo, assim, o que que ela diria para a gente para começar a iniciar, estruturar esse planejamento? Então, a gente tem fontes de recursos já, mas muito dependente de duas fontes de Convênio. recursos, e a gente queria diversificar. Então, como é que a gente começa a estruturar esse planejamento? Tá. Bom, gente, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que vai custar o nosso ano, né? Então tem que colocar lá tudo. Quanto que vai ser de monitor, professor, luz, água, viagem, atendimento, alimentação, colocar tudo no planejamento. Depois a gente precisa olhar, bom, tá aqui que eu vou gastar por ano 1 milhão. Desses 1 milhão aqui, eu quero captar 1.200.000. Quero captar e quero deixar 200 mil, porque a gente sabe que muitas vezes vira janeiro, a gente não tem nada, só tem aquilo que pinga-pinga, ou se a gente não prospectou e amarrou algo no ano anterior, os primeiros 3 meses de uma organização social são muito difíceis. Então você coloca lá, eu quero captar 1.200.000. E aí você olha para as suas potencialidades. Ah, então eu tenho um convênio. Esse convênio é 400 mil reais por ano. Então eu já coloco lá os 400 mil reais por ano, mas no meu planejamento eu tenho que colocar não só o que eu recebo desse dinheiro, eu tenho que colocar também o que eu gasto para ter esse dinheiro. A pessoa que vai prestar contas, toda a parte de comunicação, quer dizer, não é só o dinheiro, esse dinheiro ele entra, mas ele sai uma parte dele também. No nosso planejamento estratégico, a gente precisa ter isso no radar. Depois eu vou olhar lá e vou falar, nossa, eu atendo mães e crianças. Eu tenho um possível programa de padrinhos aqui, um programa de bolsas. Eu vou organizar esse programa e eu vou aquecer ele via Instagram, mailing de todo mundo que eu tenho aqui da minha organização, apadrinho ofereço uma bolsa, apadrinho a permanência de uma criança aqui, uma mãe, enfim. Lembrando que a gente nunca pode usar as pessoas, né? A imagem é sempre uma coisa mais do todo, né? Aquilo é uma representatividade do todo. Então, eu vou colocar aqui um planejamento de que eu vou investir em mídias sociais, eu vou investir nesse mailing, eu vou falar com as pessoas e olhando aqui, acho que dá para colocar 100 mil no programa de padrinhos no primeiro ano. Aí você tem que correr atrás desses 100 mil. Você tem que ir fazendo as ações para chegar nesses 100 mil. Bom, então eu estou olhando aqui, eu vi que eu posso, dentro da minha atuação, eu tenho uma peça de final de ano, que é uma peça que eu faço jornadas abertas para toda a comunidade, então também é um veículo cultural. Então eu também vou escrever um projeto via Lei Rouanet. Esse projeto também entra e sai uma parte, mas tem uma outra parte de aproveitamento institucional da sua organização. Então, eu vou colocar aqui mais 100 mil. E aí você vai desenhando a sua meta para chegar no seu 1.200.000.
entendeu? Só que para você chegar, não adianta você dizer, você tem que entender quais são as fortalezas, as potencialidades da minha organização, onde eu estou inserido e o que eu tenho que investir para conseguir 100 mil no programa de padrinhos, para conseguir manter esse convênio, para conseguir chegar. E aí você vai desenhando uma jornada de desenvolvimento para cada parcela dessa pizza de diversificada de captação de recursos, tá? Então, por exemplo, tem várias formas. Tem formas dos beneficiários também fazerem uma doação. O problema é que as organizações conveniadas têm algumas limitações que precisa entender à luz do convênio. Por exemplo, organizações conveniadas, os assistidos, eles não podem doar nada, eles não podem. Então, tem que olhar para isso também. O FUNCAD, eu não sei como é que está aí no seu município, mas lá no município desse projeto que eu sou conselheira, o Mão Amiga, em Itapecerica da Serra, a gente consegue receber via FUNCAD tranquilamente. O FUNCAD de São Paulo é mais difícil. O FUNCAD é mais interessante do que a Lei Rouanet, porque para o FUNCAD você consegue captar para os seus gastos ordinários, você consegue captar institucionalmente. Já a Rouanet, o esporte, você tem que criar projetos que não necessariamente estão dentro da sua estratégia, eles vão somar, e aí você vai ter algum ganho sinérgico para outros gastos que você tem da organização. Mas é diferente, entendeu? Você tá aumentando ali a sua atuação para depois ter um aproveitamento pequeno, de 20, 30% para o resto da sua organização. Então, também é algo que. Então, o primeiro passo é saber direitinho quanto você vai gastar. Segundo passo é desenhar quem que vai estar responsável pela captação de recursos. Geralmente, as organizações pequenas, infelizmente, quem está executando está captando recursos. Isso é muito ruim. Isso é ruim. Mas é o que temos até as organizações crescerem. E se você for investir em alguém de captação de recursos, que seja alguém que. Cara, eu não acredito em terceirizar a captação de recursos, em contratar alguém de vendas, eu nunca vi essas coisas darem muito certo. Eu acho que dentro da nossa organização a gente tem talentos e pessoas que estão conectadas no propósito e que vivem o dia a dia daquela instituição e que vão acabar captando. Se elas forem bem orientadas, às vezes é uma pequena orientação que, que consegue captar, sabe? Então, eu já vi também muito isso. Então, não sei se eu te ajudei, mas depois também, Joana, se você quiser, eu posso. Lá nos tópicos eu coloco, até vou anotar aqui, os passos do planejamento estratégico. Ótimo, Juliana. Todo o material que tu puder compartilhar com a gente para depois é maravilhoso e a gente coloca no grupo lá para o pessoal depois. Tá, Eu posso seguir para a próxima pergunta? pode. A próxima pergunta aqui Não é sei da se ela quer Simone reagir, Marques. não sei se ela quer falar alguma coisa. Eu só queria fazer, se você pudesse dizer assim, então, o primeiro passo que a instituição pudesse dar seria ter alguém que ficasse exclusivamente para captação? Sim. Tem uma virada de chave que eu também já vi nas organizações que é impressionante, que é a instituição, que você institui um conselho consultivo. Conselho é assim, é a gente fazendo tudo, servindo cafezinho, atendendo criança, pedindo dinheiro, prestando contas, não sei o quê. Quando você forma um conselho de pessoas que confiam no seu trabalho, você vira 10. Então, são outras pessoas que vão falar da sua organização, que vão te apoiar, que vão te ajudar a prospectar, que vão te ajudar a fazer lista de empresas, que vão te ajudar a marcar uma apresentação. Enfim, a questão do conselho, assim, a partir de quem te conhece e admira o seu trabalho social, é uma super virada de chave nas organizações. Obrigada. Legal. A próxima pergunta aqui é da Simone Marques. Simone, tu gostarias de te apresentar e fazer a tua pergunta? Ela está perguntando aqui sobre uma fala de sustentabilidade que tu fez, se você soma o valor dos projetos e o valor da administração da instituição. A Simone está por aí? Gente, essa pergunta é muito boa. Muito. Por quê? Porque Eu acho que a Simone tá aí? está por aí. Tudo bom? Boa noite. Oi, Simone. Tudo bom, Joana? A Simone já foi minha colega de trabalho aqui Eu em ia Florianópolis. comentar. Essa pergunta é de um insider, a Simone entende de captação, né? Boa Simone, noite, pessoal.
Prazer, obrigada pela sua pergunta. Outra coisa importante, as organizações, elas não são passagem de dinheiro. Assim, tem uma empresa que vai doar o dinheiro, eu vou pegar todo esse dinheiro e vou fazer o atendimento. Assim, existe uma entrega institucional, custos operacionais que tem que estar contemplados. Então, eu sempre coloco taxa de administração entre 5% e 20%, dependendo. O projeto está dentro da estratégia, é um projeto novo, é um projeto em collab com outras organizações, mas eu sempre coloco um fee de gestão, uma taxa administrativa em todos os projetos de patrocínio, projeto carimbado. Por exemplo, agora a gente tem um projeto com a Vale, que é um projeto aqui no Pacto que a gente está fazendo uma política pública que chama CISAM, que é de segurança alimentar dos municípios. Tem fee de gestão, tem porcentagem, isso é super importante. E as empresas entendem, eu nunca ouvi ninguém falar, nossa, mas você está me cobrando. Então, o que acontece é que, por exemplo, a minha organização faz campanha. Então, a minha organização fez uma doação para o Rio Grande do Sul quando o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. Eu jamais vou cobrar 20%, né? Mas pelo menos 5% a gente tem que cobrar, porque senão é simplesmente uma passagem de dinheiro e ninguém está pagando a logística, o trabalho das pessoas e tal. Então, tem essa dosagem, mas o fee de gestão é uma forma de visibilizar o trabalho das organizações. A gente não pode abrir mão de sempre cobrar uma porcentagem dos projetos carimbados para o institucional, sempre tem que ter uma taxa administrativa, que eu fico entre 5% e 20%. Também tem várias tabelas aí disponíveis na internet para ver qual porcentagem é mais adequada, enfim, as pessoas. Posso fazer uma. Pode. Essa questão que você colocou da taxa de administração, me ocorreu uma coisa que, por exemplo, alguns editais, ele não permite ali, já vem até descrito, né, que não paga taxa, não paga luz, não paga aluguel, não paga água, enfim. Como é que você justifica? Porque essa taxa, ela também, ela vem para isso, né, para colher esses custos ou não? Eu nunca vi edital que não permite uma porcentagem de tudo, mas todo edital permite você colocar algum custo fixo, seja de quem vai ser o coordenador do projeto, seja de quem vai ser o analista, de quem vai ser o professor. Então, tem custos que geralmente são absorvidos pelo FII de gestão que você consegue colocar dentro do edital. Então, é verdade, tem edital que ele não deixa você colocar uma porcentagem no final, mas ele sim deixa você inserir custos institucionais dentro da lógica do formulário do edital. Isso sim. Bem focado na execução, né? Bem focado na execução, mas mesmo focado na execução, você consegue colocar seus gastos de comunicação e marketing, você consegue colocar seus gastos de atendimento mesmo. Enfim, a gente vai. É assim, cada vez mais eu estou vendo editais para o institucional, que é uma coisa muito boa, que é fruto do advocacy que o Movimento por uma Cultura de Doação vem fazendo. Porque não é possível que a sociedade ache que a gente é passagem de dinheiro. Assim, é impressionante, né? A gente precisa cobrar um valor para operar, né? Então, a gente, até não cobrando, a gente desprioriza o nosso setor, a gente fica invisível ali, né? A gente é uma passagem de dinheiro para as pessoas. Então, eu acho que essa é uma conversa importante e eu tenho visto editais cada vez mais institucional. Vocês já viram aquela doação, uma das maiores doações que continua pingando daquela Mackenzie Scott, ex-esposa do Jeff Bezos, lá dos Estados Unidos? É do Jeff? Não, gente. Mackenzie Scott está fazendo várias doações em dólar para organizações aqui no Brasil. Grandes organizações, então parceiros da educação, Gerando Falcões, outras organizações grandes. Só que ela doa não quer saber onde que a organização vai colocar o dinheiro. Ela faz um due diligence, faz uma pesquisa, vê a reputação da organização, pede documento, depois disso, o dinheiro é seu, você tem capacidade, o dinheiro está aqui, e vai lá, pode executar. Então, eu vejo, assim, o capital meio amadurecido nesse lugar, sabe? De não ficar carimbando e te forçando a gastar naquilo ali, porque às vezes não faz sentido para a organização. E mais ainda, um caminho perigoso, tem organização que responde a esse capital filantrópico.
Então, tá aqui que eu tenho que fazer não sei o quê. Eu não faço isso no meu planejamento, mas vou fazer, porque senão eu não tenho dinheiro para minha organização sobreviver. E aí você vai inflando a sua organização de coisas que não estão dentro do seu planejamento estratégico, que é a sua bússola. E aí isso vai girando, entendeu? De você fazendo coisas que não fazem sentido para a sua organização, porque você está atrás do dinheiro, que é um caminho perigoso também. Deixa eu ver de quem que ela é. Obrigada. Obrigada, Simone. Juliana, a Gleiciane fez uma pergunta aqui, a Thalita fez um comentário embaixo também com relação à pergunta. Qual que é o primeiro passo para seguir o que foi planejado, sem caixa para investir na captação de recursos, né? Então, tu colocou como primeiro passo priorizar uma pessoa que possa fazer essa captação, mas quando não tem recurso, como é que a gente faz? Qual é a estratégia, né? E a Thalita achou a pergunta excelente, porque acho que ela tem essa dificuldade também. Eu acho que é quando você está fazendo de tudo, está atendendo, está captando, tal, você precisa de alguma forma aumentar a sua capilaridade através de um grupo, ainda um grupo voluntário de conselheiro, você pode chamar embaixador, você pode chamar conselheiro, você pode chamar voluntários do bem, porque assim, sozinho é muito difícil fazer isso. Então, para mim, o primeiro passo é, mesmo que você não possa pagar, tentar encontrar esse grupo para fortalecer essa captação e colocar no seu desenvolvimento, chegar no lugar onde você consegue pagar. Mesmo que você fale, puxa, mas eu captei isso aqui, eu vou pagar, eu vou perder, paga. Se a pessoa fizer sentido, contrata essa pessoa, porque esse é um investimento, assim, para mim, muito promissor. Poucas vezes eu vi uma captação de recursos de uma organização decolar sem orçamento. É muito, muito, muito difícil. A não ser, por exemplo, lá nessa organização que eu fui trabalhar, que é uma escola filantrópica, eu me apaixonei por captação. Então, eu cuidava do financeiro, do marketing, do não sei o quê, mas eu não atendia as crianças, tinha uma parte pedagógica e um corpo docente. Mas o meu talento era para captação. Então, as coisas que eu fazia eram muito orientadas para captação. Então, para mim, fez todo sentido e eu consegui, porque também era um projeto. Mas, assim, eu nunca vi não investir na captação e conseguir decolar uma organização com sustentabilidade. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta no chat que estava na frente, depois a gente vai para o Anacleto, que está com a mão levantada, que eu estou acompanhando a sequência, tá? Fiquem tranquilos. O Paulo tinha feito uma pergunta aqui. O Paulo está por aí, do Instituto Crescer em São Paulo. Gostaria de fazer a pergunta, Paulo? Tô por aqui. Oi, Juliana, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Juliana, o Instituto Crescer ele tem 24 anos de existência, né? Já é uma organização bem consolidada, com conselho, já com plano de captação já diverso. A gente contratou uma equipe bem diversificada que está com a gente no começo desse ano. Só que o Instituto ele tem um problema ainda que é 70% da sua captação ainda é frente à prestação de serviço, né? Seja por ele meio de editais ou parceiros que a gente já tem relacionamento, tem a demanda e a necessidade, e o Instituto é o parceiro implementador dessas ações, tá? E aí a gente está no meio do planejamento estratégico agora para 2025, então estamos olhando já 25, e aí surge a necessidade de diversificar captações diferentes, né? Diferentes fontes, porque é um mercado que pode mudar a qualquer momento, as empresas podem entender, a gente vê cada vez mais organizações montando fundações, instituições, trazendo isso para dentro, e como que a gente faz, né? E aí o que eu queria te pedir era exemplos de organizações que passaram por isso, que tiveram essa guinada transformação, e quais foram as etapas que elas fizeram que levaram ela a esse sucesso. A sua organização ela é uma organização que presta serviço, é isso? Ela é a gente trabalha com educação, né? O nosso core aqui, né? E, por exemplo, a Nestlé, que é uma dos nossos patrocinadores, com crianças mais saudáveis, né? Ela tem lá dentro da instituição a necessidade, tem a fundação, tem o recurso, mas não tem quem implementa na ponta, não realiza nas escolas. E a gente faz essa capacitação dos professores na temática, a gente faz toda a questão da construção e implementação do processo operacional. Para uma organização meio. Isso. Entendi. Né? Então, aí a gente está pensando em diversificar as fontes, por exemplo, como editais internacionais, que é algo que a gente não capta hoje. Coisa que eu ia te falar, porque tem muito dinheiro lá fora para editais internacionais.
E do mesmo jeito que aqui tem a ABCR, que é um jornalzinho que você assina, e no final tem um monte de link lá para você de editais abertos, tem também os jornais internacionais, tem lá um monte de edital aberto para captação internacional. Eu olharia para isso, mas você já bateu na porta de empresa pedindo cota de patrocínio? Já. É um processo nosso também, só que ele é menor, né? A gente tem 2 projetos próprios, que aí sim são patrocínios e doações, né? E aí, Doação institucional. isso, Mas você pede para projetos próprios ou para doação institucional? para Porque projetos próprios, nunca assim para a instituição. Não, mas pede para a instituição. Por exemplo, aqui no Pacto a gente pede para a instituição. Isso é uma cota de patrocínio. É isso, entendeu? Você tem que Uhum, mostrar qual é o valor que a sua instituição agrega para a sociedade. E uhum, aí lá você coloca cotas de patrocínio para a sua instituição. É institucional. E aí tá. você coloca as contrapartidas. Então você vai estar com um parceiro junto com a gente nos projetos que forem carimbados e tal. Então o cara está doando para o todo. Uhum, Então, o que acontece a partir do todo, ele também está embarcado enquanto empresa. Outra coisa que para mim funcionou, e aí eu não sei qual que é o seu capital aí de influência e tal, é doação de masters ou mantenedores. uhum. Pessoa física que também acredita Na causa. na causa, e aí você cria um grupo de mantenedores, depois você dá um assento para eles no conselho, ou faz um conselho de mantenedores, ou enfim, tipo o Giving Pledge, assim, Uhum. e você coloca lá, eu quero captar 5 milhões com mantenedores, 1 milhão, 2 milhões, não sei. Mas aí você separa uma parte na sua governança para essas pessoas participarem. Muita gente querendo fazer isso. Eu vejo que tem muita gente querendo se conectar de maneira estruturada com uma Uhum. organização e sentar numa cadeira de conselho, voluntário. Eu vejo isso muito, assim, sabe? Dessas pessoas, por exemplo, agora a gente refundou o Conselho do Móvel, choveu gente que queria ser conselheiro, inclusive com responsabilidade, assinando o Uhum. conselho de administração. Então, um programa de doadores, grandes doadores, pessoa física, eu também acho uma boa aposta para dar um colchão de sustentabilidade. Você só precisa de mais 30%, você já tem 70% Sim, garantido. sim. Não é muito, entendeu? A gente está pensando aí, né, diversificando com projetos incentivados, né? Uma linha que a gente entrou esse ano. O papo que você vai ter com esses mantenedores é mantenedores. Aham. Vocês estão garantindo o operacional. Você presta contas do operacional. Tudo que for carimbado está fora do operacional, a não ser que você tenha dentro do operacional alguém que está dentro do carimbado também. Aí você puxa para o operacional, Tá. porque tem que prestar contas no operacional. E aí é super legal, porque as pessoas físicas, elas não querem sustentar toda a organização, tudo que a Sim. organização, mas elas topam garantir a operação para a organização poder fazer seus. E depois você faz um deck financeiro e executivo de prestação de contas mostrando essa separação, sabe? Então, Bem essa também estruturado. é uma boa virada de chave na captação, pessoa física. Muito bom. Eu não tinha pensado por esse caminho. Obrigada, Muito bom. Obrigado, Paulo. Juliana. Imagina. Eu vou passar a pergunta agora para o Anacleto. Fique à vontade. Boa noite. Meu nome é Anacleto, eu estou falando do Espírito Santo, da Associação de Moradores de Aracuí. A gente trabalha com criança, adolescente e idoso. A Juliana falou algumas coisas aí, por exemplo, do FUNCAD, da região aí. Nós estamos tendo um problema aqui no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a gente está tendo que ser submetido a editais. Então, está tendo feito editais, concorrência pública, para depois a gente receber o recurso. A municipalidade aqui não aceita chancela através do conselho do projeto que a entidade executa. Ela falou também da questão do fundo do idoso. Tem muito dinheiro realmente, só que os municípios não têm conselho, e o dinheiro sai via fundo do conselho do idoso. Então, Não, isso é uma problemática. viu? O Conselho Federal. Sim, mas aqui precisa ter o conselho municipal. A gente não consegue pegar direto do federal. Precisa ter o Comas. Tendo Comas, você não precisa passar pelo municipal, você pode ir direto no federal, tenho certeza.
Você tem o Mas Comas? como que você, no município, solicita o Comas? O Comas, aí é o município que tem que te dar, é uma chancela que diz que você é uma organização de utilidade pública e acabou. Aí, com o Comas, você consegue pedir o dinheiro lá na esfera federal dentro da lei do idoso. Mas você tem que ter A gente, você deve ter, o que você tem FUNCAD. tem? Eu tenho o Conselho da Criança, o Conselho do Idoso a gente só não tem, a gente tem inscrição no Conselho do Idoso, só não tem o fundo municipal. Por isso a gente não está recebendo o recurso do Fundo Nacional. Entendi. Eles estão passando via fundo, entendeu? Eles não estão. E outra coisa que você falou foi Você, com relação. uma vez, quando eu trabalhava lá nessa organização em Itapecerica, e o conselho não sabia muito bem fazer essa gestão, não entendia da lei, falava que não podia doação casada, que eu não podia falar que a empresa tal estava doando porque isso era ilegítimo, e aí a gente levou parecer e fez. Eu pleiteei uma cadeira lá no conselho. E por um tempo eu participava das reuniões até as pessoas entenderem, né, como é que funcionava, e instrumentalizarem, instituírem um procedimento correto lá no FUNCAD. Eu não sei, é uma articulação aí que às vezes vale a pena, um advocacy dentro do conselho. Eu não sei, o espírito é grande aí, mas às vezes tentar ter alguma cadeira, alguma atuação no conselho pode ajudar a organização. Tem muito dinheiro na lei do idoso, ninguém sabe pedir. A gente tem cadeira no Conselho do Idoso, temos cadeira no Conselho da Criança e do Adolescente também. Nós estamos dentro do Conselho, só que a gestão não entende dessa forma a gestão municipal. Então, ela exige que se faça o chamamento. Então, a gente roda muito dentro da administração o processo. Às vezes demora um ano para sair um recurso, que foi a instituição que conseguiu para poder chegar na mão da instituição. Então, as empresas não estão querendo mais financiar via fundo. Esse é um dos problemas que a gente está tendo aqui. As penas pecuniárias que você colocou, a gente faz aqui via comarca. E a juíza ela recebe todos os projetos, tem uma assistente social que avalia, e quando tem o recurso, ela repassa para a instituição, para a execução daquele projeto solicitado. O que a gente já faz, a maioria do que você falou, a gente já faz essa diversificação. O que eu queria entender, se você pudesse falar sobre a captação internacional. Eu estou tendo dificuldade para conseguir o registro da Polícia Federal para poder receber a captação internacional. Porque todos os lugares que eu estou entrando, eles estão pedindo o registro na Polícia Federal para isentar a instituição de pagar imposto de qualquer coisa do material que a gente receber e do recurso. Então, olha, deixa eu te falar, as organizações têm duas formas de captar internacionalmente. Uma delas é via organizações que estão lá e que vão dar o recibo para quem doar, que é Brazil Foundation, Catholic World Mission. Tem algumas organizações que recebem lá fora e repassam para as organizações daqui. Elas ficam geralmente com entre 2% e 4%. Fora isso, você tem como depositar, fazer a doação direto num banco aqui, mas a gente vai pagar, aqui vai pagar taxa. Não tem jeito, a doação chega bem menor do que a pessoa faz. E a outra forma é você abrir a 501c3 lá nos Estados Unidos, que aí você tem uma filial nos Estados Unidos, e aí você pode dar isenção, e aí eu acho que é o caminho menos aconselho. A gente fez, agora existe. Eu vou te dar outra dica. Cadastra a sua organização não sei se você conhece a Citawi. Sitawi. Citawi. Eles abriram um projeto que chama Finanças do Bem. Eu acho que eles ficam com 0,99%. E o resto eles repassam para a organização. É um programa incrível da Citawi. Eu vou pôr aqui também no meu documento, Finanças do Bem.
que é uma forma de conseguir dar isenção para quem doa nos Estados Unidos e receber o dinheiro aqui via Citaui. Juliana, é assim, a gente está tendo uma diversificação de captação, só que ainda a captação não está sendo suficiente para ser sustentável a instituição. A gente ainda passa por algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente tem as emendas parlamentares, a gente consegue bastante até emendas a nível de Estado, a nível federal, a gente está conseguindo essas emendas. Só que quando chega a emenda federal, ela bate na prefeitura, vem via fundo. E o Aí a dinheiro prefeitura demora para chegar. aí segura, agarra. Isso é assim Então a mesmo, instituição. fazer. Mas por isso que não dá para você apostar toda a sua ficha nisso, porque quando cai, cai. Mas aí, nisso, eu acho que esses outros projetos de doação pessoa física, botão doe agora, não sei, botão doe agora é uma coisa que fica pingando também. Você patrocina lá o link, manda para todo o seu mailing, a pessoa faz uma doação. Isso são A coisas que. gente a gente está conseguindo doação aqui direta de empresa via SEBAS. Então, As empresas estão pedindo isso, ela solicita o SEBAS nosso e o recibo do recurso que ele fez de doação. sim. Aí a gente e eles estão doando direto. Então, assim, eu acho que pelo tudo que você me falou, eu, se fosse você, olharia para a doação internacional. Porque tudo que já tem para fazer aqui eu não sei se você tem conselho de mantenedores, grandes doadores, pessoa física, que talvez seja algo super interessante. Também como é para, como eu recomendei aqui, não lembro para quem, mas de tudo que você falou, tá bem colorida a sua pizza, tá bem sustentável a sua captação. Aí agora é olhar para esses outros lugares de doação, grandes doadores, pessoa física e, gente, uma organização que tem 20 anos, 15 anos, 26 anos, que eu estou ouvindo aqui, são organizações que têm muita história. Tem muita gente que conhece, muita gente que respalda, muita gente que quer investir. Isso é um potencial. Legal, eu vou passar para uma pergunta que a gente tem. Obrigada, Anacleto. Eu vou passar para uma pergunta que a gente tem no chat, e aí depois eu vou finalizar aqui as perguntas. Pelo que eu vi, a maioria das perguntas que estão no chat já foram respondidas de alguma forma. Se por acaso alguém aqui não foi respondido, se puder mandar de novo para mim, que eu dei uma passada geral, e a maioria já foi, tá? Mas qualquer coisa escrevam de novo ali. Eu vou passar então para a pergunta aqui que a Simone fez. Ela perguntou se haveria algum tipo de restrição para trabalhar com produto social para quem tem SEBAS. Não, não tem Tá, nenhuma restrição. joia. Joia. Então, vou passar agora a pergunta para o José Carlos. Do SEBAS, né? A única restrição que a gente tem em SEBAS é remunerar diretores num patamar acima de 70% do maior salário dos servidores públicos, que é mais ou menos, equivale a 11 mil reais por mês. É a única limitação do SEBAS, além, obviamente, de você ter que provar que você está atendendo as crianças, que você está aplicando a margem de bolsas, enfim. Não tem problema nenhum você ter, né, produtos sociais. Joia, só vou responder rapidamente aqui o Rafael, que ele perguntou no chat, eu já respondo para todo mundo. Com relação ao grupo que a gente tem da Água, depois para vocês receberem as informações da nossa comunidade, todo mundo que se inscreveu na aula hoje vai receber o convite para participar do grupo, tá? E aí lá o Vini vai compartilhar as informações com vocês. Aqui do chat, a maioria das perguntas foram respondidas, então eu vou passar para o José Carlos. José, fica à vontade para fazer a tua pergunta. Oi, Juliana, tudo bem? Prazer. Eu sou José Carlos, eu sou aqui de Jacareí. Muito prazer. Quando eu vi a descrição das palestrantes, né, de vocês que iam fazer aí as nossas aulas, né? Quando eu vi que você trabalha com combate já trabalha com combate à fome e alimentação saudável, eu pensei assim, puxa, eu preciso conhecer a Juliana. Porque eu trabalho com um projeto aqui, nosso projeto, eu sou um professor de xadrez, né? Eu trabalho com projeto de xadrez nas escolas, né? Há muitos anos, né? Xadrez. Há 30, 40 anos eu trabalho com isso. Sou um dos maiores, assim, professores da região Noroeste Paulista.
Atualmente eu mudei, né? Saí do Noroeste, vim aqui para me casar aqui em Jacareí, né? Com uma moça, um namoro virtual, enfim. Estou aqui casado, né? Enfim, estou aqui tentando reorganizar e refundar a minha organização que eu tinha lá em Jales de xadrez. E agora eu estou com uma nova roupagem. Eu estou fazendo uma organização com, com um jogo de xadrez, que é um esporte mental, né? Para desenvolvimento do raciocínio nas escolas, né? E também com o bumerangue sustentável, né? Até eu brinquei muito de bumerangue na ABCR lá com os dois Alex lá, né? Eles brincaram com meu bumerangue. Eu falei para eles: ó, vamos fazer esse projeto do bumerangue sustentável, vamos tirar as crianças da rua, né? Eu faço com caixinha de leite, caixinha de suco, caixinha de cereal. A gente pega uma caixinha de cereal e transforma num bumerangue, né? Tá vendo? Enfim. Que legal. E atualmente eu estou fazendo uma parceria com uma empresa que mexe com alimentação saudável aqui de Jacareí. Sabe? Chama-se Novos Sabores. Não sei se você conhece. Ah, E vamos. eu gostaria que você anotasse aí. Novos Sabores é uma empresa de alimentação saudável e ela tem um Instituto Novos Sabores, né? Então, eles me convidaram para fazer a parceria para poder reativar o instituto deles, que estava paralisado, sabe? Então, nós estamos agora assim, reformulando, colocando diretoria nova, né? Eu vou trabalhar na captação de recursos, né? Que eu sou um estudante da água há algum tempo, né? Estou adorando estudar captação, né? E eu queria muito ter um contato seu, sabe? Se você puder ter um LinkedIn, para a gente poder trocar experiências sobre essa parte de alimentação saudável, que você deve ter muito conhecimento nessa área, né? Então, De... eu aqui no Pacto cuido todo mundo tem muito conhecimento, a gente tem uma área de inteligência. Sim. Depois eu posso trocar com você mais detalhes sobre isso, porque a gente está lançando vários estudos Nossa, será um prazer, será um prazer. sobre alimentação saudável. A gente está na reforma tributária, né? A gente está lá junto com o governo federal, falando sobre a cesta básica, né? E a questão dos ultraprocessados. Estamos nesse olho do furacão aí na reforma tributária. E vai ser um prazer, sim. Eu vou... Então, olha, que bom, que bom. O seu contato vai ser muito valioso, Juliana, a gente conversar depois. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu até fiz aqui no chat, só que acho que não foi perguntado, né, pela Joana. Assim, sobre a economia circular. Uhum. Você já trabalhou em captação com a economia circular em alguma vez na sua vida? Eu já trabalhei quando eu trabalhava na Gerando Falcões, tinha o Bazar, né? O É, Bazar da Gerando Falcões se destinava a ser uma economia circular. Então, as pessoas doavam sim. as suas roupas que estavam paradas, etc. O Bazar vendia essas roupas por um valor bem baixo. E o que era gerado ali ia para os projetos sociais da organização. E o que sobrava também ia para outros produtos de ex-detentos, egressos do sistema prisional, enfim, tinha todo o ciclo ali a partir desse bazar. Então, é muito aqui, né, na parte da alimentação, a gente tem projetos que olham para tudo também, desde, por exemplo, o SEASAS. A gente tem uns projetos agora no SEASAS, todos, que são de economia circular, que é Legal. sobrou, vai para o banco de alimentos do SEASA, o que é reaproveitado é congelado, o que não pode ser congelado é desidratado, o que não pode ser desidratado vai para compostagem, o que não pode ir para alimentação de animais, o que não vai para alimentação de animais, vai para compostagem, e aí você faz todo o ciclo ali é um projeto que a gente está desenhando aqui para o governo federal. Então, tem Legal. vários projetos que a gente está olhando aqui de economia circular, super interessantes também. Eu acho muito importante. A única coisa que as organizações que vão fazer negócios sociais, elas precisam se adequar juridicamente. Se você é Sim. uma organização que vai fazer um negócio e esse negócio vai ser reinvestido no seu objeto social, você tem que se adequar juridicamente, porque em tese as organizações não podem ter lucro, né? Provavelmente o KNAI não está adaptado para você ter alguma atividade lucrativa, ainda que essa atividade seja reinvestida. Então, é possível, a única observação é que tem uma readequação estatutária e jurídica para ser feito na organização que busca investir em negócios, não em produtos, negócios sociais. Aí é modelo C Gente, ou é OSC? desculpa.
É modelo C. Modelo C, né? Legal. Foi um prazer, Juliana. Obrigado, viu? Eu vou pegar seu Gente, contato aqui, tá? desculpe, o Vini acabou de me avisar que ele vai fechar a nossa sala, então essa precisou ser a última pergunta. Eu estou anotando aqui as 3 perguntas que ficaram pendentes aqui, a Selminha enviou aqui para mim pelo chat também. É empresa B, você sabe, né? B, não é Isso, C? não é Ah, B. tá. Eu sei, sim. Negócio social. Joia, eu anotei essas perguntas que ficaram pendentes aqui então, e aí depois a gente vai responder, tá bom, pessoal? A gente passa para a Juliana e encaminha para vocês. O Vini vai finalizar a sala individual e a gente vai voltar para o grande grupo agora. Juliana, muito obrigada por. Joana, eu deixei meu contato aqui, eu estou super à disposição. Eu tenho uma agenda muito maluca, porque além de trabalhar aqui no Pacto, eu sou conselheira de 2 organizações, mãe de dois adolescentes, que é mais complicado do que ser mãe de criança pequena. Enfim, mas assim, eu coloquei meu contato aqui, o que eu puder ajudar, vou ajudar. Podem me escrever, podem me mandar mensagem, e é isso aí. Eu vou preparar o documento também, tá, Joana? E te mando, que eu me comprometi. Joia, maravilha, com certeza vai ser bem rico, né, para complementar a troca que a gente fez aqui, que já foi muito legal. Obrigada mesmo. Opa, pessoal, vão se achegando, vão chegando aí, pessoal que tá voltando aí. Enquanto o pessoal volta, né, temos 30 segundinhos aí para a sala. Vão compartilhando no chat aí comigo. Eu não consegui acompanhar com vocês a dinâmica, então adoraria saber aí. Mandem no chat como é que foi para vocês. Foi legal? Oi, Vini, tudo Compartilhem bom? conosco. Pode falar. Quem tá falando? É Fernanda que está falando aqui, tudo bem? Tudo bem? Para mim, assim, é complicado porque a gente é uma startup, é um negócio de impacto social. Uhum, E eu até coloquei no chat essa dúvida, né? Porque a gente trabalhou um bom tempo e trabalha ainda como uma plataforma digital e com métricas de, enfim, de ser um negócio sustentável. E quando a gente vai falar, porque a gente é uma iniciativa para mães de crianças e jovens com transtornos mentais. uhum, Então, assim, parece que o diálogo, se você vai falar numa empresa como startup de impacto social, parece que é um conceito que não existe. Então, nos colocam sempre uma faca na cabeça e falam assim: ó, vocês vão virar uma OSC? Vocês vão virar. Você é uma ONG? Ah, se você não é, então se vira de fazer um convênio para trabalhar com a gente. E aí a minha dúvida é essa: não tem um espaço, gente? Existe startup de impacto social. Assim, aqui as dúvidas eram muito mesmo ligadas: olha, nós somos uma ONG, nós somos uma uhum, OSC. E eu vim mesmo para conhecer esse universo, né? Para aham. tentar. Enfim, eu já me achei onde eu estou, mas parece que Entendi. as É, pessoas. é um baita desafio mesmo, Fernanda. Você tem meu contato, né? Me Tenho manda um sim. alô lá, que eu vou te mandar algumas aulas especificamente sobre o seu setor, porque realmente você está no meio, né? É o 2.5 que a Dois gente e fala, né? meio. Você está no É, meio de duas coisas e realmente é desafiador você apresentar, especialmente para investidores, para pessoas, né, enfim, para entrarem como parceiros. Eu não sou uma OSC, eu não sou uma ONG, né? Mas também não sou um é, negócio tradicional. Então, pode mandar uma mensagem lá que eu te mando alguns materiais que a gente tem ali direcionados, tá? E o restante do pessoal, a mesma coisa, tá? Que quiser saber mais sobre o setor 2,5 e tal, e investimento de impacto, a gente tem alguns conteúdos sim, tá? Só me chamar no WhatsApp. Fechou. Bom, gente, então, acho que a maioria do pessoal entrou aí, talvez alguns tenham caído e vão voltar aí nesse período aí, mas, enfim, estamos chegando ao final aí do nosso tempo já. Quero agradecer demais novamente aí o time maravilhoso de mentores aí que a gente teve, Flávia, Henrique, Ju, Tiago, e também, né, gente, eu estava nervoso aqui, né, acabei não agradecendo no início, mas quero agradecer imensamente aí o time da Água que teve aí com a gente nas salas, a Joana,
a Biba, a Emi, a Dri, então, que ajudaram também a tornar esse encontro possível, tá? Então, recadinhos finais aqui para a gente fechar. Já está todo mundo louco aí para jantar e tomar um banho e descansar, inclusive eu, né? Mas tem alguns recados importantes aí para passar para vocês, tá bom, gente? Primeira coisa, né? Esse é um formato experimental, tá? Então, essa ideia de dividir em salas, em desafios específicos, é uma ideia experimental nossa, a gente está testando. Espero que tenha sido boa a experiência para vocês. Sei que teve ali alguma primeira barreira tecnológica, mas espero que, mesmo que talvez você não tenha entrado na sala que você estava esperando inicialmente, que tenha sido uma boa experiência, que você tenha aprendido coisas novas e para aplicar em prática. É isso que a gente sempre espera. E para a gente saber se de fato foi bom para vocês, a gente pede, depois vou mandar o link novamente, mas a gente pede, mandei o link aqui no chat. Peço que vocês avaliem, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. A gente tem uma avaliação dessa aula aí, tem o certinho a sala onde vocês ficaram, para vocês dizerem como que foi a experiência para vocês, tá? Segundo recadinho, então amanhã temos no mesmo horário, né, no mesmo local, eu vou mandar um novo link, na verdade, um segundo encontro com o Thiago Massagard para falar sobre, para dar sequência aqui, né, para a gente partir para um passo a passo prático, né, de como que vocês pegam aí todos esses insights, essas ideias que vocês tiveram hoje e colocam em prática, né, colocam para rodar aí na organização de vocês, como um passo a passo mesmo. E eu quero aproveitar e convidar, amanhã também vou falar um pouco mais, né, porque a gente já está aí bem pertinho da finalização do nosso horário mesmo, mas quero convidar quem não é aluno, inclusive quem é aluno dá um alô aí no chat, mas quem não é aluno do programa Captação Inteligente, que é o programa da Água, de captação de recursos. A gente está com um processo seletivo, tá? Temos aqui a Nalva, que é aluna, o Abimael, que é aluno, temos vários alunos aqui. Quem não é ainda, a gente está com um processo seletivo para OSCs formalizadas, né? Então, a gente está aí com várias vagas gratuitas. A gente fez um processo seletivo recentemente, a gente ofereceu 700 vagas aí. Então, os nossos processos seletivos são super pouco burocráticos, então não se preocupem, vou passar por um processo seletivo que eu vou ter 1 milhão de etapas, não, aqui, né, o programa do Captação Inteligente, a gente quer abrir espaço para o máximo de organizações possível, a gente só está olhando realmente para organizações que sejam formalizadas, né, e que se comprometam a finalizar o curso no período de 6 meses, tá? Então, o link está aqui, depois mando o link para vocês também, vou reforçar amanhã, na aula de amanhã. E perguntaram aqui se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, inclusive eu vou assistir essas 4 salas simultâneas, também depois vou mandar. Eu não vou prometer para vocês que eu vou mandar amanhã, porque amanhã tem bastante coisa para estruturar do encontro de amanhã, mas sem dúvida ali, depois desses 2 encontros, a gente vai disponibilizar para vocês todo o material que foi gravado, tá bom? Quero convidar vocês a seguir aí, né, acompanhar o trabalho dos nossos mentores, a Ju, o, o Tiago, né, que teve aí com vocês também, a Flávia e o Henrique. E eu quero aproveitar, gente, assim, 8h30, 2 horas aí seguido, queria aproveitar para agradecer demais vocês 4. Tenho certeza aí o pessoal do time da Água estava aí mandando que estava super massa aí as dinâmicas nos grupos. Espero que vocês tenham gostado também dessa dinâmica. Espero que tenha sido um encontro aí enriquecedor para ambos os lados. Agradeço muito novamente aí em nome do time da Água a participação de vocês. E, enfim, tenho certeza que o pessoal também agradece muito pelos conhecimentos compartilhados. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. A gente se vê amanhã em mais uma noite aí cheia de conhecimento. É, Vamos usar esse tempo aí, de hoje para amanhã, o coraçãozinho da Ju. O meu não faz, não sei por quê. Mas vamos aproveitar esse tempo aí para
né, organizar, eu tenho certeza que um monte de gente aí vai sair com a cabeça fervendo aí de ideias aí, e amanhã a gente estrutura tudo isso num plano de captação. Então, espero poder contar com a participação de vocês. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. Boa Beijo pra pessoal. vocês, até mais. noite, Tchau, gente. tchau. Prazer. Qualquer coisa, Foi fala aí pelo ótimo. LinkedIn que eu Tchau, não tchau. consegui falar. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Parabéns, Vini. Obrigado, parabéns a Ótimo. vocês, hein, pelo grande sucesso aí da aula. Um abraço. Valeu, Jerônimo. Arrasou, Vini.